Então, vamos para o número 4. A número 4 diz o seguinte: numa siderúrgica, uma esfera maciça de ferro é resfriada. Se é resfriada, quer dizer que ela diminui de tamanho, porque quando é aquecida, aumenta de tamanho. Quando resfria, né, como se diz, quando resfria, né, ou quando enfim, tu congela, né, o que acontece? O volume vai diminuir, né, e aqui ele tá dizendo que o volume diminuiu. Então, eu vou anotar aqui, ó. Ele diminuiu quanto? 0,63%. Mas essa diminuição é em relação ao quê? Em relação ao volume inicial. A questão pede: calcule a variação de temperatura ocorrida, que é o valor do Δθ. Supondo que o coeficiente de dilatação linear, então é o alfa, é 12 vezes 10 na menos 6. Bem, para a gente calcular o Δθ, né, a gente precisa do gama, que a gente não tem, mas que a gente pode calcular, que é 3 vezes o alfa, e do volume inicial. Mas a gente vai dar uma ajeitadinha nisso aqui. Primeiro, a gente não vai trabalhar com 0,63%. A gente vai lembrar o que quer dizer esse 0,63%. Qualquer coisa por cento quer dizer que é sobre 100, sobre 100. Tá? E se eu fizer essa continha, certo? 0,63 dividido por 100, né? Dá de ver ali. Sai em notação científica, minha calculadora sai tudo em notação. A gente vai encontrar 0,0063 do volume inicial. O volume inicial a questão não deu. Vou considerar VO. E eu vou calcular o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o que eu preciso. Ele é 3 vezes o alfa. Então, o gama vai ser 3 vezes o alfa, que é 12 vezes 10 na menos 6. Como é que a gente vai resolver isso? A gente multiplica os números que não são base 10. Então, 3 vezes o 12. Fazendo 3 vezes 12, a gente vai encontrar o gama, que é 36. Não esquecendo o vezes 10 na menos 6. E a unidade. Agora, que a gente tem todas essas informações, tá? Eu vou passar para uma outra folha certinho. A gente vai calcular a número 4. Passei as informações para cá, tá? O que eu já tinha lá, eu só passei para cá para ficar mais fácil na hora de a gente fazer a continha. E agora a gente vai substituir na equação. A maioria vai ficar desesperado, porque não tem VO, né? Volume inicial. Mas, gente, a gente substitui e vê o que dá, tá? Então, eu vou escrever aqui a equação, tá? E agora eu vou substituir no lugar de ΔV, 0,0063 VO. No lugar do... igual. Aqui eu coloco VO, vezes... Vou continuar aqui embaixo, que não cabe. Gama, que é 36 vezes 10 na menos 6, vezes o Δθ, que eu quero encontrar. A gente já observa que a gente tem dos dois lados da igualdade o VO, então eu posso simplificar. Outra coisa, eu tenho aqui, ó, o meu gama escrito em notação científica. O que eu vou fazer? Eu vou tirar ele da notação. Vou escrever ele aqui, ó. 36. E vou olhar esse número. Esse número, por acaso, tem alguma vírgula? Não. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Ele não tem vírgula. Se ele não tem vírgula, a vírgula está atrás do número. Quantas casas essa vírgula tem que andar para esse 10 na menos 6 sumir? 6 casas, diminuindo o número. Então, 1, 2, ó, não tenho mais. O que eu faço? Coloco 0. 1, 2, 3 casas, 4 casas, 5 casas,
6 casas. Agora sim eu passo a vírgula pra cá. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, ó. Andou diminuindo o número. Então, aqui eu coloco um 0. Então, o que que eu fiquei no final das contas? Com 0,0063. Ah, e tem uma coisinha que eu não fiz aqui que eu já vou arrumar. 0,00036 delta teta. Gente, tem um errinho que eu fiz aqui, ó. A questão diz que é uma diminuição, é resfriado. Então, aqui, ó, é menos, tá? Então, aqui também, ó, menos aqui, certo? E menos aqui também, porque é uma diminuição do tamanho, tá? Então, agora eu vou fazer o quê? Vou isolar esse meu delta teta, que é a minha variação de temperatura que eu quero saber. Tudo isso aqui que tá multiplicando, passa pro outro lado, dividindo. Esqueci de botar o menos, ó, olha só. Tem que prestar atenção. E a gente fazendo essa continha, primeiro, eu vou ter uma continha de menos com mais, vai dar menos. Por quê? É uma diminuição de temperatura, porque resfriou. E agora eu vou dividir aqui, ó, o 0,0063, certo? Dividido por 0,00036. Opa! E isso vai dar menos 175 graus Celsius. Essa foi a redução de temperatura, a variação de temperatura. Foi essa variação de temperatura, essa redução de temperatura que fez a esfera diminuir 0,63%, tá? Bem, número 5. A número 5, ela é parecida com a número 3. A gente tem que se lembrar um pouquinho da dilatação superficial, tá? Então, vamos pegar as informações aqui. O gráfico mostra como varia a área de um disco metálico circular em função da temperatura. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui, no início, uma área de 200 centímetros quadrados e depois, no final, uma área de 206, uma variação de 100 graus. Então, eu tenho aqui a variação de área, a área inicial, a variação de temperatura, tá? Então, variação de área, área inicial, variação de temperatura. Que eu vou precisar descobrir aqui o beta ou o alfa, né? Que ele é 2 vezes o alfa. A questão continua. Determine a variação do volume de um cubo, então ele quer o delta V, de volume inicial, 8.000, feito com o mesmo material do disco, a ser aquecido de 0 a 100, então ele dá o delta teta também. Eu preciso saber aqui, ó, é o alfa, porque o gama é 3 vezes o alfa. Se eu descubro o alfa, eu consigo calcular o delta V, ó, porque aqui eu consigo descobrir o alfa também. Então, vamos começar com a variação aqui da área, tá? Então, eu vou botar aqui do ladinho, ó, primeiro. Com a área, eu consigo ver aqui, ó, área inicial é 200 centímetros quadrados. A variação da área é 0,6 centímetros quadrados. A variação de temperatura é 100 graus Celsius. E o beta eu não tenho. Mas o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar como 2 vezes o alfa. Porque assim, depois eu consigo calcular o gama aqui, ó, para calcular o delta V, que é o que a questão tá pedindo, né? Lembrando aqui, ó, a questão pede o delta V, ok? Então, vamos começar para calcular esse alfa aqui, vamos começar a calcular. Então, vou escrever a fórmula da dilatação superficial. Variação da área igual a área inicial vezes o beta, vezes a variação de temperatura. A variação da área é 0,6. A área inicial, 200. O beta, eu não vou calcular ele, eu vou calcular
O alfa, vou escrever no lugar do beta 2 vezes o alfa. E a variação de temperatura, que é 100. Agora eu vou multiplicar todos esses números que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter 200 vezes 2 vezes 100. Isso me dá 40 mil. Então, eu vou ter 0,6 igual 40 mil vezes o alfa. Se eu quero saber o valor desse alfa, eu vou isolar. O 40 mil está multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo. Zero vírgula 6 dividido por 40 mil é igual ao alfa. Deixa eu puxar aqui uma setinha. Tá? Vamos fazer aqui, ó. 0,6 dividido por 40 mil. Eu não vou mostrar meu resultado, porque ele já sai em notação, tá? Vocês vão encontrar 0, deixa eu escrever aqui bonitinho. Alfa igual 0,0000015. A gente pode escrever isso da maneira correta, tá? Em notação científica. A gente colocaria a vírgula aqui, né? Ficaria daí com 1,5. Botei a vírgula aqui, então é 1,5. Sempre a vezes 10. Quantos algarismos entre as vírgulas? 1, 2, 3, 4, 5. Negativo, porque começou com 0, então a gente pode escrever dessas duas maneiras, ok? Só que isso é o que eu tô procurando? Não. O que eu tô procurando é o ΔV, tá? Então, vamos passar aqui para outra página. Eu quero encontrar o ΔV. Bem, a questão deu algumas informações, vamos ver. Primeiro, volume inicial, 8.000 centímetros cúbicos. Então, vamos botar aqui. Volume, 8.000. O que mais essa questão deu? Ela diz que é do mesmo material. E diz que vai de 0 a 100 a temperatura. Então, variação de temperatura, 100 graus Celsius. É do mesmo material? Então, eu posso dizer que o alfa é o mesmo. O gama, a gente botou até na... Opa, sumi com a minha folha aqui. O gama, ele é 3 vezes o alfa. Então, eu vou escrever aqui, ó. Ele é do mesmo material? É só colocar o alfa aqui e achar o gama. Mas, eu vou passar por essa situação. Vou fazer mais simples. O que eu vou fazer? Eu vou substituir direto. Ó. ΔV igual volume inicial, 8.000. Vezes o gama. O gama é quanto? 3 vezes o alfa. Vezes a variação de temperatura, que é 100. Vamos resolver aqui, ó. 8.000 vezes 3 vezes 100. 8.000 vezes 3 vezes 100. Dá 2.400.000. 2.400.000. E quanto é que é o alfa? Bem, a gente calculou o alfa antes. A gente pode usar em notação ou vamos usar já de forma decimal, que vai ficar mais fácil para calcular aqui, tá? Que é quanto? 0,00015. Fazendo essa continha, tá? Se você deve ver, vezes 0. A gente vai encontrar, tá? Que a variação do volume é de 36, olha a unidade, centímetros cúbicos. E essa é a resposta da número 5. Belezinha? A questão número 6 fala assim, ó, que a gente tem uma esfera que possui volume de 50 centímetros cúbicos e está em equilíbrio térmico, então quer dizer, tá com a mesma temperatura que uma mistura de gelo fundente, quer dizer, gelo derretendo, né? Que é 0 graus Celsius. Calcule o volume da esfera quando sua temperatura se estabiliza com uma mistura de água fervente, 100 graus Celsius.
dado, ele dá o alfa, coeficiente de dilatação linear do aço. Então, o que está dando aqui, ó? Ele está dando o volume inicial. Então, volume inicial, 50 centímetros cúbicos. Ele dá a temperatura inicial e dá a temperatura final. A inicial é quando tem gelo e a final é quando a água está fervendo. Quanto que varia a temperatura de 0 a 100? 100 graus, né? Não precisa nem fazer. Mas vamos fazer aqui. Ele quer saber o volume da esfera quando está a temperatura de 100. Então, ele não quer saber a variação do volume. Ele quer saber o volume final. E ele dá o alfa, né? Que é 12 vezes 10 na menos 6. Bem, para a gente calcular o volume final, eu preciso saber quanto que aumentou. Eu sei quanto ele tinha no início. Se eu descubro quanto que aumentou o volume, eu consigo saber o volume final. Tem o volume no início, tem a variação de temperatura. Tem o gama? Não, mas posso calcular. Então, vamos calcular aqui, ó. O gama é 3 vezes o alfa. O alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é 12 vezes 10 na menos 6. Já expliquei como calculo isso aqui, né? Multiplico os números que a gente tem aqui que não são base 10. 3 vezes 12, 36. Então, o meu gama é 36 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, tá? Então, agora, para calcular, é só substituir. Vamos para a próxima página. A fórmula, a gente já deveria saber. Se não sabe, pega a colinha, vezes gama, vezes delta teta. Variação do volume, vamos lá. Quanto é que é o volume inicial? 50. Vezes o gama. 36 vezes 10 na menos 6. Vezes a variação de temperatura. 100. Como é que a gente calcula isso? Primeiro os números que não são base 10, de novo, ó. Então, vamos fazer 50. Assim, acho que deve chegar melhor. 50 vezes 36 vezes 100. A gente vai encontrar 180 mil. E agora eu repito 10 na menos 6. Para eu sumir com ele daqui, observe o número da frente. Possui vírgula? Não. Então, a vírgula está aqui atrás. Quantas casas essa vírgula tem que andar para eu sumir com esse 10 na menos 6? 6 casas, diminuindo o número. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha vírgula vem para cá. Então, a minha variação do volume é 0,18 centímetros cúbicos. Certo? Terminamos, ok? Não, não terminamos. Por quê? Porque a questão não quer saber quanto que aumentou. A questão quer saber qual é o volume final. O volume final é quanto que eu tinha no início, que nesse caso é 50, mais o tanto que aumentou, que nesse caso é 0,18. Então, agora sim eu vou ter o meu resultado. Meu volume final é 50,18 centímetros cúbicos. Essa é a resposta da minha questão número 6.